Amém, amados? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Eu gosto sempre de fazer esses estudos, né? Estudar a Bíblia. Acho que é pertinente de manhã a gente orar e meditar, estudar, aprender, relembrar e nos fortalece. Sempre sou abençoado com esses estudos. Eu acho que é interessante você pegar a Bíblia, né? Estudar assuntos da Bíblia, livros da Bíblia. E acaba que você vai estudando no decorrer da sua vida, e quando você vê, você estudou todos os livros, né? De repente você passa aí alguns anos, você já teve oportunidade de meditar e estudar. Então, com certeza vamos ter mais. Estou pensando em estudar também a visão dos vencedores. Quem sabe o próximo. Amém? E ontem nós compartilhamos, né, fizemos uma introdução, né, da epístola aos Gálatas, né, e também lemos e compartilhamos o capítulo 1. Nós fazemos dessa maneira, né, nós lemos a Bíblia e compartilhamos. Mas eu quero, né, dar uma recapitulada e reforçar aqui algumas verdades. Primeiramente, eu quero só lembrar vocês o contexto, porque todo livro da Bíblia ele foi escrito em um contexto. Havia um contexto porque, né, aquela epístola foi escrita. Então, qual que era o contexto que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas? Porque haviam falsos mestres querendo deturpar a mensagem do apóstolo Paulo e a autoridade do apóstolo Paulo. Então, primeiro eles questionavam ali o apóstolo Paulo com relação à sua autoridade. Vocês viram que no início, você lembra que no capítulo 1, tanto é que ele afirma, eu, apóstolo Paulo, e depois coloca os demais como companheiros, ou seja, estava se colocando na posição, né? Esse título de apóstolo não era, realmente era uma posição, né, importante, proeminente, a mais importante que tinha. Tanto é que Jesus deixou os 12 apóstolos, e eles questionavam, você não era um dos 12? Essa mensagem que você está falando aí, não sei se é verdadeira. Então questionava a autoridade, questionava a mensagem, né? Questionavam ali que o evangelho do apóstolo Paulo, ele era baseado ali na justificação, né, pela graça mediante a fé. E eles acreditavam, né, que para ser salvo era necessário circuncidar. Vocês estão lembrados lá que nós lemos em Atos, no capítulo 15, verso 1, que eles estavam em Atos, fala que eles questionavam, falou, além de crer em Jesus, é necessário circuncidar e seguir as leis mosaicas. Olha, para que Cristo morreu então? Será necessário continuar seguindo as leis mosaicas e circuncidar? Em vão Cristo morreu, né? E questionava também a autoridade do apóstolo Paulo, porque ele não era um dos 12. Também falaram, quem é você? Você era um perseguidor da igreja, você não era um dos 12? Cadê a sua carta de recomendação? Tanto é que o apóstolo Paulo faz uma defesa no início do capítulo 1, que nós compartilhamos aqui. Havia uma defesa ali a respeito da posição dele. Acusavam ele de rejeitar a lei e os rituais mosaicos, e que o evangelho do apóstolo Paulo era diferente dos demais. Enfim, e aí o apóstolo Paulo, nessa epístola, ele coloca 5 fortes declarações, que ali elas trazem uma chancela. A primeira delas é que, né, está lá em Gálatas, né, que eu quero mencionar aqui, está em Gálatas, no capítulo 5, verso 4, diz que de Cristo fostes desligastes, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então aqui ele fala, né, ele faz uma afirmação muito forte, vocês foram desligados de Cristo, né? Porque vocês estão procurando justificar na lei, então vocês estão sendo desligados de Cristo. Da graça vocês decaíram da graça. A graça é mais elevada do que a lei. Amém? Depois, né, nessa mesma afirmação fala que eles decaíram da graça, né, mostrando, né, que a graça é superior à lei, né?
Depois ele faz a terceira afirmação: tentaram se justificar pela lei, né? E mostrando que não há como justificar pela lei. Se até mesmo Abraão foi justificado por quê? Pela lei? Não, Abraão veio antes da lei, ele foi justificado pela fé. Então a justificação, a única justificação que o homem consegue não é pela lei, porque homem nenhum consegue cumprir a lei. A justificação que o homem recebe é pela fé, né? Também falou, né, e aí acusaram eles que eles estavam praticando a circuncisão para poder obter a justificação. E por fim, tentaram se aperfeiçoar na carne. Nós vamos ver isso, né? Está lá em Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então eles nasceram de novo como? No Espírito. Começaram aonde? No Espírito. Agora eles queriam aperfeiçoar na carne, na força do braço. Isso é impossível. Mas vamos lá para o capítulo 2. Então, no capítulo 1, vamos aqui ainda fazer mais uma recapitulação aqui rapidamente. No capítulo 1, né, o apóstolo Paulo começa falando, se afirmando, né? Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui ele afirma a sua autoridade apostólica. Irmãos, preste atenção, entenda, né? Autoridade nós não somos clericais, mas nós devemos respeitar as autoridades. Amém. Que são instituídas por Deus. Um filho deve respeitar o pai, entender que do pai ele vai receber bênção da parte de Deus. Deus colocou o pai ali para ser alguém que vai liberar uma bênção, é uma autoridade. E o apóstolo Paulo foi colocado como uma autoridade. Existem as autoridades eclesiásticas, sim, e são bênçãos, um pastor, o seu líder de célula, o seu discipulador. Deus separou aquela pessoa para ser um canal de bênção. E aqui ele faz essa defesa porque havia um ataque. Depois, no verso 4, ele fala do evangelho que ele prega. Olha só: no qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse é o evangelho que ele prega, que Cristo se entregou pelos nossos pecados. Então nós temos que, primeiramente, com essa afirmação, nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e carecemos de um Salvador, e que Ele pagou o preço por nós, para nos desarraigar desse mundo perverso. Por quê? Porque Cristo morreu, nós podemos morrer com Ele, mas Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos deu uma nova natureza para que pudéssemos ser desarraigados desse mundo. Amém? E por fim, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem merece toda a honra e glória. Então, aqui ele já fala o evangelho. Primeiro ele fala a autoridade, depois ele fala o evangelho. Aí ele vem continuando, falando dessa inconstância dos Gálatas, né? E admira-se que estejais passando tão depressa, né? Dessa inconstância, dessa infidelidade, né? E aí ele no verso 7 ele fala, né? Não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E aqui ele fala, né, desses que querem mudar o evangelho, esses falsos mestres, né, que dizia que Cristo amava apenas aqueles que cumpriam a lei, que Cristo apenas recebiam aqueles que cumpriam a lei, que de Cristo era apenas aqueles que eram bons. E bem a verdade, o evangelho, Jesus veio para os doentes, não é para os bons, que eles estavam querendo já ali fazer uma seleção, né? Olha, os cristãos, você tem que receber Cristo, mas você tem que ser bom. Essa é a verdade, tentando se justificar. Então, que não era apenas Cristo, né, mas havia algo a mais. E aí depois ele vai e diz que esses eram anátemas, eram amaldiçoados. Agora vamos lá, no capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, continuação. Capítulo 2, verso 1. Vamos lá. 14 anos depois, subi outra vez
a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito, ou seja, com duas testemunhas. Isso era importante, né? E o apóstolo Paulo vai aqui reafirmar que esse evangelho dele é o mesmo do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Subir em obediência a uma revelação, né? Que ele veio, né, ali para reafirmar o evangelho no qual ele pregava. Ele lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios. Está lembrado que o apóstolo Paulo foi para os gentios e o apóstolo Pedro para os da circuncisão, que era lá os judeus, mas em particular aos que pareciam de maior influência. Ele foi lá para expor o evangelho para eles, para que de algum modo não ocorrer ou ter corrido em vão. Então o apóstolo Paulo vai lá mostrar o evangelho para os outros demais apóstolos. Está vendo que é importante você pregar a mensagem correta? Paulo subiu lá, né, para poder tirar toda essa confusão que tinha dos falsos mestres, mas com zelo de pregar a mensagem correta. Alguns falam: esse negócio de teologia, teologia não é importante, não, você ficar sendo muito preciso. Não é. Com relação ao evangelho, você tem que ser o máximo preciso possível. Por isso que você não pode negligenciar, né, um estudo, né, procurar aprender a verdade, né? Nós que temos o seminário, eu recomendo, louva a Deus, porque no nosso prédio tem muitos irmãos que fazem seminário, mas eu quero que mais irmãos aí façam seminário, independente se você vai ser pastor ou não, amém? Independente se você tem, não, vai lá para você estudar, para você crescer de conhecimento, amém, Fábio? Mas vamos lá, olha só. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram. E aqui diz o que? Falsos irmãos, ou seja, eles estavam no meio dos nossos, mas não eram nossos, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, porque foi para isso que Cristo veio, para nos libertar e salvar, né? Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e aqui quando ele fala, ele está falando a respeito, né, dos apóstolos, do apóstolo Pedro e principalmente, né, de Tiago, irmão de Jesus, porque eram os mais proeminentes lá em Jerusalém. E aí ele fala: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, e aqui ele não está sendo arrogante, ele está apenas constatando que realmente eles eram, né, lá. Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homens. Isso aqui está em parênteses, não está nos principais registros, né, nos principais livros, mas consta em alguns. Sempre quando tem algo em parênteses, né? Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então olha só, o apóstolo Paulo, aqui ele questiona, ele coloca, fala: olha, que ele está ali não para servir a homens, não que ele desonre os demais apóstolos, não, mas ele apresentou o evangelho dele, os demais olharam e falaram assim: realmente é isso, né? Nenhum acrescentou em nada o que ele havia sido o evangelho dele. Vocês estão lembrados que o apóstolo Paulo ficou 3 anos na Arábia? Nós falamos ontem, e que nesses 3 anos ele recebeu ali o evangelho do próprio Senhor, quer seja, né, por meio de revelação, ou quer seja o próprio Senhor Jesus falando para ele, né? Então aí fala: olha, então eu não me acrescentaram em nada. E aqui ele coloca algo, né, que Deus não aceita a aparência do homem, né, que ele não, ou você agrada a Deus ou você agrada os homens. E o apóstolo Paulo,
quando ele fala isso, ele não está sendo irreverente, ele não está sendo alguém rebelde, não. É porque, bem a verdade, se você realmente quer agradar a Deus, você não pode ser refém de homens. E quanto mais você entende a graça, menos você idolatra homens. Sabia disso? Quanto mais você entende a graça, não que você não honre as autoridades, honre os irmãos, honre uns aos outros, mas você nunca vai falar assim: o Rodrigo é assim porque ele é especial, ele é mais importante que os demais, ele é mais especial, ele conhece mais que os demais, ele está mais perto de Deus. Não, porque quanto mais você conhece a graça, menos o homem tem importância e mais o Senhor é importante. Amém? Glória a Deus. Então, continuando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, que é o próprio Cristo que operou em ambos. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então pronto, aqui ele está se reafirmando, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Apenas a única recomendação que fez. Olha só, vamos lá, continuando aqui. Quando, porém, agora esse aqui é uma das cenas mais assim interessantes, né, no aspecto eclesiástico ali, que aconteceu. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia foi a base ministerial do apóstolo Paulo, para expandir para toda a Ásia Menor, chegando até mesmo na Europa, né? E ali o mundo conhecido da época. Então era onde que a igreja era mais proeminente, a igreja local mais forte, expansiva, que enviavam discípulos. Então era uma base ministerial, como Goiânia tem sido para nós, uma base, não só para nós, né, mas para o Brasil, né? Daqui vieram grandes igrejas, né? A Sara Nossa Terra, né? Fonte da Vida. Então houveram moveres aqui. Goiânia é realmente uma cidade abençoada que tem enviado missionários para o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Mas enfim, aqui nós estamos falando de Antioquia, né? Então era uma cidade que tinha essa proeminência. E aí diz, né? Quando porém Cefas veio a Antioquia, Pedro foi para lá, para a base missionária do apóstolo Paulo, resistir-lhe face a face. Olha só, Paulo se opôs tenazmente a ele. Mas o que? O que Pedro fez? Olha só, porque se tornara repreensível. Então, sendo aquele que era o líder até então da igreja, que o Senhor Jesus colocou ele ali para liderar o grupo, ele resistiu, o líder falou: olha, face a face, porque ele se tornou o quê? Repreensível. Olha só, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele pregava corretamente, porém estava com a conduta correta, até que chegaram outros e ele mudou o comportamento. Chegaram alguns discípulos do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, e aí ele ficou meio sem jeito e parou de ter comunhão
com os gentios, porque o judeu não sentava com o gentio, um judeu que era praticante da lei. Mas uma vez que nós nascemos de novo, nós deixamos de ser judeu, gentio, nós somos de Cristo, amém? Então, nós nos tornamos irmãos e somos um. E aí ele mudou o comportamento. E Paulo não passou a mão, deixou, deixa isso quieto. Não, ele foi lá e resistiu ao apóstolo Pedro. E olha só, e também os demais judeus dissimularam com ele, outros foram juntos com ele, nesse comportamento, a ponto que o próprio Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, deixado levar pela dissimulação deles. E aí você fala, mas por que ele não... Está vendo que tem coisa, presta atenção, irmãos, tem coisas que nós devemos ser muito firmes com a defesa do Evangelho. Tem hora que a gente é firme com tantas outras coisas que não é Evangelho. São coisas boas, mas se tem uma coisa que a gente tem que ser muito firme é com a defesa do Evangelho. Porque se o apóstolo Paulo deixa isso aqui passar, poderia ter destruído a igreja. A igreja poderia ter voltado completamente para o judaísmo e voltado para a prática das leis e deixado a graça que veio por intermédio de Cristo. E ele falou: não. Mesmo Pedro sendo irmão mais velho, tendo andado com Jesus, ele falou: não vou deixar isso passar não. Causou um mal-estar. Era como se eu estivesse pregando aqui a lei e o obreiro João levantasse e falasse: não, pastor, não, o senhor está falando aí, é lei, pastor. Vamos lembrar o evangelho que o senhor tem pregado aqui. Foi o que aconteceu. Ia gerar um mal-estar? Sim ou não? Imagina, irmãos, estou aqui compartilhando, e aí o João levanta ali, fala: mas que comportamento estranho é esse, pastor? Você está falando para sentar na frente aí só os que praticam, os da circuncisão, e os que não são para sentar atrás, tem um lanchinho ali que é só para os da circuncisão, né? Cadê o cafezinho e o biscoitinho? Aleluia. Não tem brincadeira, isso aqui é uma... imagina só, isso aqui foi a cena, mas vamos continuar, para a gente ver o desfecho. Vocês já estão curiosos para ver o desfecho aqui? Vamos lá. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, porque tinha sido liberto, e não como judeu, praticante da lei, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei. E aqui ele traz a verdade mais importante dessa epístola: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Fala assim: eu não sou justificado pelo meu bom comportamento. Você prestou atenção no que você falou? Então você é justificado pelo seu bom comportamento? Você é justificado por quem? Por Cristo, pela fé em Cristo, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, então nós não somos, preste atenção, irmãos, preste muita atenção. Hoje em dia, ninguém vai ficar te cobrando a circuncisão para os homens. Ninguém vai ficar te cobrando, preste atenção, o cumprimento da lei mosaica. Um ou outro mandamento, alguns legalistas vão te cobrar. Mas hoje existe as pessoas querendo se justificar por elas mesmas, sendo você a sua melhor versão, sendo você se esforça para você melhorar. Olha, não estou falando que você não deva ser transformado.
seja transformado. Mas só tem uma maneira de ser transformado: por intermédio de Cristo. Você pode se esforçar ao máximo, mas se não é por intermédio de Cristo, isso é obra da carne. Isso é o homem tentando melhorar o homem. É meia. É o homem no centro. Número 6 é o número do homem. Então, cuidado, porque de repente você pode estar ouvindo uma pregação na qual fala para você se esforçar, e o único esforço que o Novo Testamento fala é você se esforçar para descansar e confiar que Cristo opera em vós. Ah, pastor, mas eu não tenho que fugir do pecado? Sim, fuja das tentações. Sim, você deve fugir, mas não ache que você vai melhorar por causa do seu comportamento. Então, olha, irmãos, tem muita gente que traz ensinos humanos para dentro da igreja. É até uma pregação agradável, né? Interessante de se ouvir no aspecto, né, da eloquência, no aspecto de falar coisas até boas, mas são contrárias ao Evangelho. De repente a pessoa fala: olha, vou te dar 7 passos para você ser transformado. Não, só tem um passo: Jesus Cristo. Amém. Né? Você é transformado pela palavra e pelo Espírito, ponto final. É contemplando a Cristo e meditando e renovando a sua mente com a palavra. Então, você não é justificado por obras da lei, né? Ah, se você é trabalhador, né, se eu for bonzinho, se eu for santo, se eu cumprir a lei, tudo isso é religião. Tudo isso é religião. É o homem fazendo algo para Deus. Mas cristianismo é Cristo fazendo por nós. Fala assim: glória a Deus. Glória a Deus. Cristianismo é Cristo. É quanto mais nós apropriamos disso, mais nós desfrutamos, né, de uma vida abundante. Amém. Então, aqui nós vemos, né, o apóstolo Paulo falando a respeito dessa justificação, amados. Olha, essa justificação é o favor imerecido, né? Quando você é justificado por Cristo e crê nessa justificação, você desfruta de um favor imerecido, porque é Cristo fazendo por você, é Ele te imputando justiça. A justificação por meio de Cristo é Cristo falando que você é inocente. Fala assim: eu sou inocente, eu sou justo. Ah, pastor, mas você não sabe não, ainda mais que tem um casal ali, né? O casal, a esposa olha para o marido: o marido dele fala: eu sou justo. Ela: sei. Em Cristo ele é justo. Aleluia. Em Cristo você é justo. Amém. Vocês cometem pecados? Sim. Vocês falham um para com o outro? Sim. E deve se retratar um para com o outro? Sim. Mas diante de Deus, você sabe de uma coisa? Você é completamente justo, inocente e perdoado. A justificação não é você apenas você se torna justo, não é apenas os seus pecados serem perdoados, não. A justificação ela é poderosa, ela te faz justo, inocente, né? É a palavra central aqui nessa epístola. Abre aí para mim, Marcos, abre aí para mim Romanos capítulo 5, verso 17. João, abre aí para mim 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. E Rodrigo, abre aí para mim Romanos capítulo 10, verso 3. Lê para mim aí, Marcos. Se pela ofensa de um vem de um só, em uma morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão a vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por intermédio de um veio a morte, que era Adão. Mas por intermédio de Cristo veio a vida.
A justificação, amém? Então é por intermédio de Cristo. Então a obra de Cristo ela tem que ser muito maior que a de Adão, porque com Adão, com a queda de Adão, todos nós nos tornamos o quê? Pecadores. Agora, nós nos tornamos pecadores. Mesmo o bebê quando nasce, ele não cometeu nenhum pecado, ele acabou de nascer, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele nasceu pecador. Ou seja, uma obra poderosa essa queda de Adão, né? O bebê nasce, ele nasce pecador, mesmo sem ter feito nada. Agora, quando você crê em Cristo, não tem a ver com o seu comportamento também. Como do bebê não tinha um comportamento, ele já nasceu pecador. Também quando você nasce em Cristo, não tem a ver com o seu comportamento, tem a ver com a sua nova natureza, porque você creu em Cristo. Isso lhe foi imputado justiça. Amém? Então tem a ver com Cristo. Leia para nós, João. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que ele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Então Cristo cometeu pecado? Não, mas ele o fez pecado, para nos dar o que? A sua justiça. Aí ele imputou a justiça em nós. Aleluia. Então a justiça é um dom. Fala assim, a justiça é um dom de Deus. É Deus te dando. Dom é presente. Você não constrói justiça. Você não consegue comprar com os seus atos, né? A justiça ela é recebida. Amém? Nós recebemos ela por intermédio de Cristo. Leia para nós, João. Romanos 10, 3. Rodrigo, perdão. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Está vendo? Então, tentando se estabelecer a própria justiça. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, vem aqui comigo. Então, quando você, olha, não estou falando, não peque, pecado não é bom, amém? Tem consequência, mas nunca fique baseando a sua vida com Deus no seu comportar bem, então agora eu sou justo. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque mesmo quando você acha que você comportou bem, você não comportou como deveria. Mesmo quando nós achamos que hoje até agora, acordei, só pensei coisa boa, pastor, vim para cá só pensando coisa boa, pastor, cheguei aqui, sentei, pastor, eu não briguei com ninguém, pastor, eu estou gracinha, pastor, estou tudo certinho até agora, mas vou te falar uma coisa, espera o final do dia para você ver, e mesmo até agora, porque se você começar a se vangloriar no que você fez, você está diminuindo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você quer se vangloriar e ter a justiça por causa dos seus atos, você diminui a cruz de Cristo e se coloca acima dela. Você está entendendo o tamanho do pecado? Você está entendendo o tamanho do pecado? É você falar, Cristo, para que você veio? Cristo, que você... Não precisava. Fala comigo que eu resolvo. Como diz no Goiás aqui dos antigos, fala com Degas aqui que eu resolvo aqui, que eu sou bom, sou o bonitão da balachita. Não, está vendo que então quando você quer se chegar diante de Deus, irmãos, deixa eu te contar uma coisa, somente Jesus Cristo é digno, só Ele é digno. O apóstolo João, quando chegou no céu, ele chorou e falou assim, mas não há ninguém no céu, não há anjo, não há querubins, não há serafins, não há os 24 seres viventes, dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, eu estou multiplicando os seres viventes, né? São 4, não há ninguém capaz de abrir os céus, não há ninguém, só Ele é digno. Agora nós queremos ainda então alguns falam, não, eu ainda não sou digno. Não, digno é só Ele, amém? Digno é só Ele, Ele é digno. Não queira você construir a sua justiça. A gente podia ter uma folha aqui hoje, né? Pegar a folha assim e rasgar.
Ó, sabe o que você tem que fazer com a sua justiça? Pega ela assim, ó, a sua justiça, e faz assim com ela, ó. E rasga todos os seus atos. Você vai chegar diante de Deus confiado somente no sangue do Cordeiro que foi derramado, na troca do Calvário. Cristo falando assim: eu te dou toda a minha justiça, é sua. Agora com ela, você agora pode se chegar diante de Deus. Não queira se chegar diante do trono de Deus com a sua justiça. Se achegue diante do trono com a justiça que você recebeu. Você chega diante de Deus para pedir qualquer coisa e requerer qualquer coisa, sabendo que você, em Cristo, é completamente justo. Vira para o seu irmão e fala assim: em Cristo, fala para ele, em Cristo você é completamente justo, totalmente justo, tal qual Ele é, você é. O seu pedido é como o de Cristo. Amém? Então, quando você crê e pede corretamente, é igual, é exatamente igual. Amém? Mas vamos lá, seguindo adiante aqui, vamos lá. Então, essa obra da lei é tentar agradar a Deus por meio de atos exteriores, sem você colocar Cristo. E a única lei que Deus exige de nós, os 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos de Cristo? Rodrigo não, Marcos. Os 2 únicos mandamentos são em 1 João capítulo 3, verso 23, que creais em meu nome e amais uns aos outros como eu vos amei. Você crê no nome de Jesus? Você crê que Ele é o Salvador? O nome dele é Salvador, amém? Você crê que Ele é o seu Salvador? Então pronto. E amar uns aos outros como eu vos amei. E esse amar, nós podemos amar uns aos outros porque nisso consiste o amor. Não que temos amado a Deus, mas que Ele nos amou. É quando você sabe que você é amado, você consegue amar o seu irmão. Ah, pastor, mas será mesmo? Amar todo aquele que nasce de novo? Ele tem a natureza de Deus. E a natureza de Deus, Deus é amor. Amém? Mas sigamos adiante. Então, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém é justificado. Então, assim, por obras da lei, vamos bem lá, por obras da lei, ninguém é justificado. Forte, né? Isso aqui é a Bíblia falando. Isso que o apóstolo Paulo falou. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Olha só, dar-se-á acaso de Cristo ser ministro do pecado? Não, certo que não. Ele não é ministro do pecado, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Entenda, deixa eu te falar, nós não somos justificados pelas obras da lei, não é praticando algo que você é justificado, mas entenda, Deus não tem nada a ver com o pecado, amém? Tanto é que Cristo teve que ser condenado porque Ele recebeu o nosso pecado. Nós agora, nós somos libertos e nós somos livres do pecado, amém? Nós continuamos sendo tentados? Sim ou não? Sim. Nós podemos cair? Sim ou não? Sim. Mas nós já somos perdoados? Sim. Medita no perdão de Deus que você vai viver cada vez mais livre do pecado. Agora, com relação às tentações, devemos correr das tentações? Sim. Devemos ficar na prática do pecado? Não. Você é nova criatura, amém? Anda segundo a sua natureza. Então olha só, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então ele morreu para a lei. Você sabia que a força do pecado
é a lei, é o que diz as Escrituras. A força do pecado é a lei. Quanto mais legalista você tenta ser, mais o pecado tem força na sua vida. Ei, presta atenção. Quanto mais legalista você tenta ser, mais o pecado tem força. Quanto mais você fala não, 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 né? Quanto mais você coloca a lei, mais o pecado tem força. É o que diz as Escrituras. Mas olha só, e a lei ela é boa? Sim ou não? Não, a lei é boa, perfeita e eterna, amém? E não passa, mas nós morremos para a lei, amém? E aqui fala, porque mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ou seja, você precisa ter essa consciência de justiça, de justificação por meio de Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deixa eu te falar uma coisa, você é salvo pela graça mediante a fé, mas você vive a vida cristã pela graça mediante a fé. Você é salvo pela graça mediante a fé. Agora eu tenho que me esforçar. Não, agora você continua vivendo pela graça mediante a fé no Cristo que vive em você. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aí ele conclui aqui o pensamento dele. Então nós somos salvos pela graça, né? E também vivemos por meio da graça. Nós precisamos, né, aprender que a vida que devemos viver, ela é vivida, né, essa santa vida, essa vida que você almeja, essa vida vitoriosa, ela não é conquistada pelo seu esforço. É quanto mais você medita em Cristo, ela é uma vida natural. Deixa eu te falar uma coisa, é algo que ela vai fluir de você. Quanto mais você se alimenta de Cristo, mais ela é natural. Eu conheço uma pessoa que come muito mamão, muito cenoura. Eu conheci uma pessoa que ela gostava demais de comer mamão e cenoura. Ela comia tanto que ela queria ficar morena. Eu também tentei ficar moreno durante um tempo, não consegui mais. Deus me colocou pouca melanina. Quando era mais playboy, mais novo, tomava sol, tal, para ficar mais coradinho, mas branquelo do jeito que eu sou, não deu. Enfim, aí eu casei com a morena para satisfazer o desejo do nosso coração, aleluia. É assim que a gente faz. Mas enfim, ela comia tanto cenoura, essa pessoa, e comia tanto mamão, que a mão era laranja. Já viu isso? A mão era laranja, por conta, né, da substância. Qual que é a vitamina? É B? Que tem? Obrigado, irmão, ninguém sabe. Que tá terrível. Se alguém aí que está me ouvindo sabe, né? E tem a irmã aqui da Venezuela, Maria Medina. Que benção, Maria, seja bem-vinda. Tá chique, tá vendo? Os irmãos aqui do Recanto não vieram em peso não, mas da Venezuela está aqui. Mas vamos lá. E aí, ela tinha a mão laranja. Ou seja, onde eu quero chegar? Eu acho que é vitamina B. Mas onde eu quero chegar com você? Ela se esforçou para ser laranja? Não, eu tenho que ser laranja. Acordava de manhã, não, eu tenho que ser laranja. Não, eu tenho que ser laranja. Não, eu tenho que ficar morena. Não. Para a pessoa ficar morena, alguns vão lá e passam maquiagem. E agora tem os bronzeadores, né? Passa é um jato que fica moreno. Mas que dali passa um pouco, toma um banho e sai. É algo artificial. É você tentando se justificar pela lei. Agora, preste atenção comigo. Quando você come de Cristo, você é transformado, sem você se esforçar. Ela come e muda a coloração da pele. Mas aí ela fica laranja, ou seja, ela está com a pele apropriada para ficar bronzeada. Aí ela só se expõe ao sol e fica morena.
Está vendo que eu não como beterraba, cenoura e mamão. Não gosto. Quando eu for na sua casa, não me ofereça. Viu, Marli? Eu vou lá na sua casa. Marli está no meu pé aqui, então vamos lá. Ou seja, presta atenção. Coma disso aqui, da palavra. Aqui é o jeito da Bíblia. Coma da palavra. Leia a palavra. Aí como é que você se expõe ao sol? Contemplando como por espelho a face de Cristo, o Senhor. Aí você é transformado pelo Espírito, de glória em glória. Você já tem a natureza de Deus, você já está apto a ser transformado. Mas como é que nós vamos ser transformados? Se expondo, comendo e olhando. Tem jeito mais fácil? Olha só, irmãos, como é que nós somos transformados? Que Deus decidiu: comendo, bebendo e olhando. Fala assim: é graça. Não é graça? Coma da palavra, beba do Espírito e contemple a face de Deus. Contemple o Senhor e você será transformado e vai andar segundo a sua natureza. É sem ver. Você não fica se esforçando: eu tenho que ser, não. Olha, eu vou te falar, é quando você já não vê. Igual hoje, quando eu passo num local onde tem um barzinho, eu não fico lá me segurando: eu não posso entrar nesse barzinho, eu não posso entrar. Não, antes eu gostava, mas agora eu passo num barzinho cheio de gente lá na muvuca, eu olho, não tem nada a ver comigo. Entendeu? É essa transformação que Deus quer te levar. É quando você olha para uma situação, uma tentação, você olha e fala assim: mas aqui dali tem tanta morte, eu não quero não, obrigado. Essa é a verdadeira transformação. Amém? Aleluia. É vitamina A, obrigado. É vitamina A, não é B não, tá vendo? Não vai na B não, é na A. Amém? Glória a Deus. Aleluia, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, aumenta o sonho para nós. Eu quero que você ore, depois você vai orar por isso, e depois nós vamos orar por outros alvos, amém? Mas olha, fala assim: orar para os meus olhos, eu quero chegar diante do Senhor confiado na justiça que procede de Cristo, amém? Vou orar aqui com os irmãos e você chama a existência aí na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus irmãos, declaro que eles vão crescer em revelação, que a justificação é por intermédio de Cristo, não por obras da lei, que eles vão confiar completamente no Senhor, sabendo que no Senhor, ó Deus, eles desfrutam de uma vida abundante, de uma vida que vence o pecado. Eles não vão andar segundo a natureza anterior deles, mas vão andar segundo a natureza atual, a natureza que vence o pecado, e que mesmo se cair, eles vão ter um entendimento que eles já são perdoados, mas eles jamais irão decair da graça, irão permanecer nela, não irão confiar. Eu quero declarar que eles não irão confiar na força do braço, mas vão descansar, vão se esforçar para entrar no descanso. Deus abençoe o dia deles, declara um dia abundante, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de confiança na bondade de Deus. Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, Ele há de operar milagres na sua vida. Ele é aquele que abriu o mar, o seu Deus é aquele que parou o sol ou a terra, o seu Deus é aquele que Ele pode criar onde não existe uma saída, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a que Ele fecha, ninguém pode abrir. Esse é o Deus que você serve, que enviou Cristo para ser justiça, para nós. Ele é a nossa justiça, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe aí a Maria Medina da Venezuela, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a igreja aí na Venezuela, vocês possam prosperar abundantemente. Aqui também tem a irmã aqui está falando que é vitamina D. Agora eu já não sei se é mais A, B ou D, eu vou pesquisar.
Amém? Deus abençoe vocês. Pastor, ora pelo meu esposo Eduardo. Amém. Eu abençoo Raquel Daldino. Deus abençoe seu esposo, que ele possa ser guardado pelo Senhor, Deus possa levá-lo a desfrutar de uma vida abundante. Breno, Deus te abençoe, Deus abençoe seu trabalho, seu dia, seus filhos, abençoe sua vida. Abençoe Carlos que está lá em Portugal. Deus te abençoe, Carlos. O Senhor é contigo, meu irmão. As portas já estão abertas a favor, para você, a favor liberado na sua vida. Portas abertas aí para ti. Um grande abraço. Deus abençoe os irmãos.